Bom, pessoal, voltando aqui, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre plano de manutenção, tá? O que é o plano de manutenção? O plano de manutenção ele surge a partir de um contrato, onde você fecha uma manutenção preventiva periodicamente com o cliente e essa manutenção ela é startada pelo sistema, tá? Então o conceito do plano de manutenção no processo da Balcato surge a partir desta demanda, tá? Para o plano de manutenção, o ponto de partida do plano de manutenção é a proposta do contrato, tá? Então é o pedido do contrato que é realizado pelo comercial que deverá ser entregue para a assistência técnica, para que a assistência técnica faça as demais tratativas para que essa OS seja aberta de forma automática pelo sistema, tá? Então aqui a gente tem o pedido de contrato, esse carinha aqui. Se a gente pré-visualizar essa proposta, lembrando que isso não vai precisar ser feito pela AT, isso vai vir do comercial. A gente tem quais equipamentos estão contemplados nesse contrato, quais são os preços específicos desse contrato, certo? E qual é o valor final do contrato. Assim como a gente tem também a periodicidade do serviço, ou seja, de 90 em 90 dias é executado esse serviço e a duração do contrato. Onde que entra a assistência técnica? Na periodicidade do serviço, tá? Caso essa periodicidade ela seja diferente por equipamento, é necessário colocar no escopo essa informação para que a assistência técnica saiba que esses períodos vão estar vinculados dentro do escopo. Feito isso, com essa proposta em mãos, a assistência técnica vai fazer o quê? Nós vamos acessar uma rotina chamada plano de manutenção. Então, o plano de manutenção é justamente isso, né? Então, nós vamos cadastrar algumas informações inerentes ao plano de manutenção desse equipamento, tá? Então, se eu clicar no botão mais, o que ele traz para a gente? A origem. A origem aqui é contrato, tá? Então, é uma ordem de serviço de contrato. O status que ele vai abrir essa OS sempre vai ser aguardando atendimento, certo? Caso precise de um status diferente para fazer a diferenciação dessa OS, a gente pode colocar aqui o status da OS, a gente pode colocar um status específico, né? Aqui a gente tem 3 da OS, mas a gente pode alterar o da sub-OS, por exemplo. Vamos ver aqui se a gente tem, ainda também não tem manutenção preventiva, a gente pode colocar no motivo, tá? O motivo a gente traz, se não tiver, a gente pode cadastrar esse motivo. Se não tiver cadastrado, é necessário cadastrar esse motivo. O centro de resultado aqui vai ser assistência técnica, certo? Então, quando eu salvar aqui, ele já vai trazer essas informações, eu já posso salvar esse plano de manutenção com essas primeiras informações. Posso colocar ele ativo. Aqui dentro da aba equipamentos, o que nós vamos fazer? A gente vai colocar as informações inerentes ao equipamento, ou seja, como que nós vamos encontrar esse equipamento para que seja vinculado dentro do plano de manutenção, para que o sistema entenda que ele precisa abrir uma OS para esse equipamento. Então a gente primeiramente vai colocar qual é a empresa, ou seja, esse contrato é de qual empresa, quem é o parceiro. No caso aqui, para esse contrato que a gente está utilizando como exemplo, a própria Balcater é o parceiro, tá? Então a gente vai vir aqui, vai colocar aqui, ó, dia 27, o dia que a gente está gravando esse vídeo, dia 27/3. E aqui no equipamento, na hora que a gente pesquisar, o sistema já vai trazer para a gente todos os equipamentos que estão vinculados a um contrato desse parceiro. Com a proposta na mão, a gente consegue saber quais são as séries que a gente vai selecionar. Então, no caso aqui, vou selecionar essa. Produto, ele sempre vai trazer um código só, tá? Porque é o código desse equipamento, dentro do produto deste equipamento dentro do sistema. A gente tem aqui o tipo, né? Então a gente está falando de um contrato. E aqui a gente, quando colocar o tipo e clicar, ele vai trazer contrato 1. E se eu não colocar o tipo e tentar clicar, o que acontece? Ele vai apresentar um erro, assim como apresentou para a gente agora, tá? Então ele vai apresentar o seguinte erro. Vou refazer aqui esse cadastro, tá? Puxando aqui o equipamento, o parceiro, as informações que eu já tinha colocado, só para simular para vocês o que vai aparecer, tá? Se eu vim aqui, repara que eu estou só pesquisando e setando essas informações. Se eu tentar colocar o contrato, ele vai falar: para realizar pesquisa é necessário preencher o campo tipo. Então ele está falando que é necessário que eu preencha esse campo aqui, esse campo tipo, para que então eu fale que é tipo contrato, para que então eu possa selecionar esse contrato. Então, o contrato número 1, esse cara aqui é o número do contrato, tá? Aqui no serviço a gente pode ter quais são os serviços que tem cadastrado dentro desse cara.
sei quantos serviços tem, a gente pode cadastrar, só tem manutenção de balanças, mas a gente pode cadastrar outros serviços aqui. Executante, a gente sempre vai colocar no usuário fila, né? Por quê? Porque a gente não sabe quem vai executar essa OS. Isso pode ser definido depois da abertura da OS. Feito isso, a gente vai salvar esse cara, só que a gente ainda não vai ativar. Por que que a gente não vai ativar? Porque esse cara aqui precisa de uma versão. O que essa aba versão faz? A versão ela fala de quanto em quanto tempo vai ser aberta a OS para esse equipamento, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, estou falando que o ciclo de manutenção é em dias. Vou falar que desse equipamento vai ser aberto de 90 em 90 dias. Lembra do motivo que eu estava falando inicialmente? Então, esse cara aqui, hoje a gente tem manutenção de balanças, mas a gente pode cadastrar manutenção preventiva, manutenção corretiva, a gente pode cadastrar garantia, são os motivos de abertura de OS, tá? A gente tem vários motivos que a gente pode colocar para poder fazer esse controle. Então, eu vou colocar manutenção de balança. E aqui embaixo a gente pode colocar na descrição, a gente pode colocar o que vai ter dentro da OS quando fizer a abertura. Então a gente pode colocar aqui, ó, manutenção preventiva, referente ao plano número, nesse caso aqui é o plano número 1, tá? Ou, se não quiser colocar nada também, não precisa, tá? Então aqui eu vou colocar o responsável. Hoje o responsável da TE é o Roberto. Então a gente coloca o Roberto, pode ser o Natan também. Se quiser colocar o Natan, a gente pode colocar o Natan como responsável, tá? Então você escolhe qual responsável vai ser responsável por essas OS deste contrato, desses equipamentos, tá? Então, quando a gente salvar aqui, ó, repare que ele salva, só que ele fica sem situação, tá? O que é necessário fazer? É necessário aprovar essa versão. Então, eu venho aqui, ó, coloco, ó, aprovar versão. Essa versão vai mudar o status para aprovada, ou seja, a partir disso ele vai gerar essa OS. Aí, depois disso, a gente pode vir aqui e ativar os equipamentos. Ah, determinado equipamento saiu, o que eu faço? Refaço o plano? Não, você pode só desativar o equipamento, que o sistema automaticamente não gera mais o plano para determinados equipamentos, tá? Então, dessa forma que funciona na questão da abertura do plano de manutenção, o cadastro. A partir disso, a gente tem uma ação que fica, uma vez por dia, ele vai executar uma varredura para ver se tem OS que precisa ser aberta. E à medida que essas OS vão ser abertas, a data da última manutenção ela vai sendo alterada, tá? Então, a data da última manutenção é agora, então ele vai lá e altera a data da última manutenção para que você vá abrir no dia 27, 90 dias depois de abrir uma OS, então ele vai colocar mais 90 dias para a abertura da próxima. Então ele vai fazendo a gestão dessa data para que esses equipamentos, essas OS sejam abertas à medida que o plano for executando, né, for lançando, as OS vão ser executadas. Nessa aba OS vai aparecer todas as OS que já foram executadas para esse plano. Caso aqui na base de teste a gente não tenha nenhuma OS aberta, a gente vai conseguir ver, beleza, desse plano para esse equipamento, quantas OS nós temos? Temos tantas OS, vai aparecer aqui dentro para a gente. Tudo bem? Então a abertura do plano de manutenção é dessa forma, é bem tranquilo. Se quiser gerar uma OS manualmente também você consegue, é possível a gente fazer a geração de uma OS. Então é só vir aqui no equipamento e gerar OS. Então você consegue gerar OS para cada equipamento, tá? Ah, eu preciso gerar para esse equipamento específico, como que eu faço? Clico aqui em gerar OS, o sistema vai gerar para a gente essa OS. Então, retomando aqui, então a gente pode gerar uma OS avulso para determinado equipamento. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, sempre continua à disposição. E falou, tchau, tchau.